Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera. Dia olímpico hoje, hã? Ó, Cara, caderno, caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. hoje é um dos dias mais especiais do Set Point Podcast, porque a gente tem o primeiro representante da melhor geração do voleibol, da história do voleibol. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, André Heller. André, muito obrigado. É uma grande honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado, César, Peter, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, uma oportunidade de ouro para compartilhar e participar desse movimento muito bonito que vocês estão fazendo. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo pelas palavras. Algumas pessoas falam, não conheço seus ídolos, mas tem ídolos que a gente conhece que ficam mais ídolos ainda. Então, você é um desse e a gente vai falar disso mais para frente, já a gente chega lá. Mas ó, primeiro a gente tem que dar um recado aqui do nosso patrocinador, André. A gente tá chique pra caramba aqui. Se você um dia fala assim, putz, cansei do Brasilzão, quero vir para os Estados Unidos. A gente tem essa pessoa que é o Lucas Negrin, através da Nexus Next, que é a pessoa certa para te ajudar. Então, ó, clica no QR Code que vai ficar aqui na tela o episódio inteiro e descubra quantos possíveis caminhos para vir para os Estados Unidos legalmente, Peter Bristotti. São 187. 187, com eco e tudo. Então, ó, entre em contato através desse QR Code, fala com o Lucas Negrin que ele vai te dar os caminhos, os 187 caminhos possíveis para vir legalmente para os Estados Unidos e fala que você viu esse recado lá no Set Point Podcast que ele vai te dar uma atenção mais especial ainda do que ele dá para todo mundo. Isso aí, vamos tocar o nosso barco aqui. Bom, apresentar o André. Mas não Cara, dá, eu né? não sei, quando eu tava escrevendo a apresentação aqui, tava difícil para mim saber qual caminho que eu ia. Como atleta, o cara tem uma história Jogou um pouquinho impressionante. aí, né? Jogou um pouquinho, chegou num nível até que bom. Eu ouvi Então, dizer que ele treinava mais que jogava. pelo Mas não amor de, de Deus. de qualidade, tô falando de quantidade. O cara treinava Olha, pra caramba. impressionante. Todas as histórias são nesse sentido mesmo. Então, jogou lá no online em Novo Hamburgo, no começo da carreira, Frango Sul Ginástica, Ubra Pepsi, no Minas, né, na época do Telemig, lá na Unisul, que foi um timaço, depois teve uma passagem legal na Itália, no Trentino e no Modena, depois Minas de novo, e encerrou a carreira lá no Campinas, que hoje é Vôlei Renata, e o cara Ganhou umas medalhas no caminho, ganhou, umas coisinhas aqui, ali e é, tal. Um aí ele, passe de ônibus, um pão com mortandela e tal. aí ele jogou numa tal de uma seleção brasileira, né? Um tal de uma seleção brasileira, naquela época que a seleção brasileira fez história na começo da década de 2000, que foi o melhor time de todos os tempos, e o André fez parte dessa seleção aí, todo mundo Aliás, a saiu dessa seleção geração, desculpa te interromper, mas a geração considerada a melhor equipe de esportes coletivos da história, né? da história. É. Impressionante, muito bom. Aí, hoje em dia, o André é palestrante, tem uma empresa com nome próprio que faz palestras no mundo corporativo, é autor de livro, a gente vai falar bastante do livro dele também, e é embaixador do Vôlei Renata lá de Campinas, que ele foi o time que eles aposentou, né? Aposentou das quadras e continuou lá com eles como embaixador. Então, André, vamos conversar aqui, cara. Como foi seu início no voleibol? Como começou essa história linda? E depois a gente vai entrar bastante nesse tema liderança, que eu particularmente adoro. Bom, primeiro, obrigado pela generosidade de vocês, pelo convite, por compartilharem aí o que nós podemos chamar de currículo, né? E também muito importante para quem está nos assistindo, escutando, poxa vida, esse toque aí de quantas maneiras de ir legalmente para os Estados Unidos. Isso, São 187. dica de ouro, hein? Dica de Fica ouro. de Já estou ouro. com um link aqui para estudar todas as possibilidades. Ah, Muito bom, muito bom. Para quem está assistindo, olha, dica de ouro. fala com o Lucas Negrin, ele é o cara para te ajudar, hein? Opa!
Mas sem dúvida, já me mandem o contato dele, Já está porque assim. realmente informação muito legal, né? Porque tem muitas possibilidades, né? Muitas. Muitas para quem quer jogar vôlei, poxa, possibilidades infinitas. Bom, vamos lá. Ah, até me desconcentrei. Como eu comecei no vôlei, é isso? Qual que foi essa história, resumidamente, aí no começo? E aí a gente vai entrar já no tema liderança, que acho que é o nosso tema Maravilha. em comum aqui, que a gente adora. Adoro também esse tema, sabe? Olha, eu entrei no vôlei em função de uma doença crônica respiratória, eu sou asmático e assim sempre serei. Faltava muito na escola, sobretudo no inverno gaúcho. Eu morava em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e não podia faltar tanto na escola porque estava arriscando perder a minha bolsa de estudos, que juntamente das minhas irmãs, eu sou o caçula de 3 filhos, tínhamos, né, depois de tanta luta dos meus pais para conseguir essa condição. Mas eu não podia faltar na escola, né? Ah, sobretudo em função da bolsa, mas também porque eu acabava perdendo conteúdo, né, e possibilidade de aprendizado. Aí foram buscar no meu pediatra uma possibilidade de melhorar minha capacidade respiratória, porque não tínhamos grandes tratamentos para asma, não se entendia muito da asma ainda, né? E não tínhamos recursos financeiros também para isso. Uhum. E aí o pediatra indicou o esporte, eu fui para natação, não deu certo, afundava na piscina, tentei o basquete, só consegui praticar o basquete na primeira aula, depois ninguém mais me escolhia, não tinha repertório motor. Aí surgiu o apelido tão carinhoso por parte dos meus amigos, Ganso, um apelido muito carinhoso por parte dos meus Carinhoso, amigos. imagina. Esse apelido dura até hoje, meus melhores amigos, inclusive da seleção, me chamam de Gansinho. O Giba, eu acho que ele nem lembra mais que meu nome é André Heller, ele me chama de Gansinho. Cansinho, muito E bom. E aí meus olhos brilhavam pelo vôlei, porque meu pai jogou vôlei. Tentei entrar para o time da escola, também não fui aprovado. Acabei parando numa peneira na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. E quando chamaram meu nome, em meio a mais de 200 jovens, eu era um dos 3 aprovados. Eu não entendi nada, eu achei que existia um outro André. Fui lá dizer que eles estavam errados, que era um outro André. E aí eles falaram que era eu mesmo, porque reconheceram em mim um talento. Eu não entendi o que era talento, né? Ninguém falava de talento, né? Talento hoje é uma ciência. Eu Uhum. escutava talento de vez em quando eu tentava fazer alguma coisa rápido e falava assim, André, vai mais rápido. Talento. É só assim que eu escutava, é só assim que Essa é eu boa. escutava Essa é talento. muito boa. E aí me explicaram que talento é como se fosse uma sementinha. Obviamente que o técnico foi bastante didático, pedagógico, porque eu era um jovem sem repertório motor, sem repertório mental, eu era chucro, eu era um ganso, né? E aí ele explicou que talento era uma sementinha, que não é uma promessa. Eles não estavam me prometendo que eu iria jogar vôlei, mas é um potencial. Eu precisava desenvolver aquele potencial, investindo tempo, dedicação, esforço e adquirindo outros conhecimentos que gravitassem no entorno desse talento. Aí eu descobri que, na verdade, o meu maior talento era a capacidade de me dispor a aprender. E isso eu faço até hoje. E aí, assim começou a minha história. Quando o Peter falou que eu fui conhecido como gostar mesmo de treinar, não só em qualidade, tá, Peter? Eu gostava de quantidade. Em algum momento eu entendi que Exato. em algum momento eu entendi que a quantidade me levaria à qualidade, né? A repetição é a matriarca da aprendizagem. Durante muito tempo foi assim. E aí tudo começou a acontecer, eu comecei a pegar gosto pelos treinos, ouvia também de muita gente assim, nossa, é um leão de treino, na hora do jogo não vai conseguir ou não conseguiu. Eu falei, eu quero saber, vou treinar mais ainda, porque o grande desafio de qualquer atleta profissional é mostrar o seu melhor quando o melhor é necessário, e não tem outra maneira de fazer isso do que se preparar com qualidade, de se condicionar para os grandes desafios. E aí eu cheguei até hoje, no momento e no ponto que eu me encontro hoje. A- Maravilha. Aliás, deu resultado os treinos, hein? Acho que deu certo. Deu. Dava pra chegar mais em algum lugar mais? Acho que não tem como, cara. Bateu no teto ali, ó. E virou exemplo pra todo mundo. Virou Virou exemplo, exemplo pra todo mundo. exatamente. Muito bom. E hoje leva essa palavra para pessoas além do voleibol, né? A pessoas que tomam decisões
muito grandes aí nesse mundo corporativo. Mas, o André, a gente tem um cunho bem educativo aqui, voltado mais para técnicos de voleibol. Essa é a nossa missão e a nossa responsabilidade aqui é falar para técnicos de voleibol. E, obviamente, eu acho que você participou do podcast do Alê, né, do Ataque e Defesa, que falou bastante da sua história de atleta. E aí a gente quer só pincelar trazer um gancho aqui da sua história de atleta para falar de liderança, que é um dos nossos carros-chefes aqui nesse podcast e uma das coisas que a gente tenta passar para os nossos para as pessoas que a gente fala, né, para as pessoas que a gente mentora, que é muito importante como treinador de vôlei, como técnico de vôlei, como professor, qualquer coisa ligada na nossa profissão. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: quem foram, né, maiores exemplos de liderança na sua carreira de atleta? Tanto pessoas que jogaram com você, como técnicos que te treinaram, quem foram essas pessoas que durante a sua carreira de atleta, tiveram essa influência para você se tornar esse grande líder dentro da quadra e hoje fora da quadra? Legal, nossa, pergunta super importante, cuja resposta ela é complexa porque foram muitas pessoas que Uhum. me influenciaram e colaboraram, tá? Vou citar, obviamente, três, mas todas as pessoas me ajudaram, né? Mas aí sim a gente começa a falar de liderança, porque todos nós podemos nos entender líderes, porque até para as pessoas te ajudarem, é você que decide. Poxa, o que que você está falando, André? As pessoas te ajudaram, mas você que decidiu? Sim, eu como ah, atleta entendi que o protagonismo era todo meu, no sentido de até para ser ajudado, a escolha era minha por receber ajuda. Então, isso é muito importante. Ninguém é ajudado se não escolhe receber ajuda. Então, Isso é muito todos, muita gente, importante. primeiro técnico, o fisioterapeuta, os professores da escola, meus pais, minhas irmãs, mas para ser um pouquinho mais específico e tangibilizar isso, acho que o primeiro papel de liderança dentro da quadra, que para mim foi muito importante, sobretudo nos treinos, foi o Carlão. O Carlão, capitão da seleção, campeão olímpico, a primeira medalha de ouro conquistada em Barcelona, na Espanha, né? Primeira medalha de ouro olímpica para os esportes coletivos do Brasil, o Carlão. Porque o Carlão, quando ele chegou no time da Frangosul, em Novo Hamburgo, eu tinha acabado de receber o convite para ajudar nos treinos da equipe adulta, eu e mais um outro garoto do Sub-19. Então éramos somente dois juvenis, como a gente chamava à época. Mas o convite era para fazer parte, mas na verdade eles precisavam de gandulas para catar as bolas. E eu catava as bolas com muito prazer, porque ao observar a gente tem a possibilidade de aprender também. Até um dia que faltou um atleta no treino para fazer o ataque e defesa com o Carlão, e eu fui escolhido. Obviamente, fui fazer ataque e defesa com o Carlão tremendo, pernas e braços, e eu não acertava uma bola. Eu não conseguia acertar um ataque nele, não conseguia acertar uma manchete. E o Carlão era conhecido pela intensidade de entrega nos treinos ou nos jogos, né? Isso eu já observava nele. E aí teve uma hora que eu fui atacar nele, obviamente errei, a bola foi para longe, né? Depois de 15 vezes, 20 vezes de este mesmo erro ser repetido, aí ele parou. Eu falei, bom, agora acabou, ele vai acabar comigo. E na verdade ele se aproximou de mim e falou assim, garoto, tranquilo, vai na bola. Vai na bola, fica tranquilo, segue o jogo, segue o jogo. E ele me deu muita tranquilidade. Então, ele foi muito importante para mim. A entrega, a intensidade, o amor que ele demonstrava nos treinos, para mim, serviu de muita referência. E o cara já era campeão olímpico, e ele me acolheu daquela maneira, né? E ele replicava e reproduzia nos jogos justamente aquilo que ele fazia no treino. E eu gostava muito disso, né? Porque isso corroborava a minha tese. Já mesmo jovem, eu já tinha um modelo de pensar. Eu falei, poxa, eu vou fazer no jogo o que eu fizer no treino. Eu não tenho uma chavezinha on-off que na hora do jogo eu vou jogar. É impossível isso. Impossível isso. Pode até acontecer, mas não é perene, não é duradouro isso. Uhum. E aí esse ele foi a grande referência para mim no que diz respeito a atleta. Obviamente que Legal. outros também foram referências. Depois eu tive a possibilidade de treinar com o Bernardo,
Uhum. Foi uma grande lição de liderança, porque eu mudei de patamar, né? Eu já tinha um certo, pelo menos na minha cabeça, um certo domínio sobre o meu desempenho. Eu já servia de referência e exemplo para outros atletas, no sentido bem tranquilo e humilde da palavra. E para mim isso sempre foi importante. Poxa vida, eu quero que outras pessoas também façam um movimento legal, e entendam que elas podem fazer as próprias escolhas e eu não era o capitão do time, mas poderia servir de referência, então isso sempre foi importante para mim dentro e fora da quadra, mas quando eu fui para a seleção eu mudei o nível e me deparei com os mesmos desafios que eu tive nos anos anteriores, só que num nível ah, exponencialmente mais alto. E aí eu queria fazer parte da seleção, eu queria ser titular da seleção, né? Sempre eu queria, mas encontrei um técnico exigente ao máximo, à última potência, e não deu certo aquela maneira que eu estava me comportando na seleção, até que ele me chamou, me comunicava que eu estava sendo dispensado e cortado da seleção. Eu fiquei muito chateado. A seleção, para mim, era muito importante no que diz respeito à possibilidade de disputar uma Olimpíada e alcançar o meu sonho maior, que era ser campeão olímpico. Aquele estava acabando com o meu sonho. Fiquei muito chateado, lembro de chorar à época, né, porque era muito importante para mim. E mesmo engolindo o choro, respirando, eu falei para ele que eu não concordava com o corte, mas eu queria saber o que eu deveria fazer para voltar. E aí ele me falou assim: você precisa melhorar seu bloqueio e você precisa entender que você também pode ser líder da seleção, mesmo não sendo capitão, mas você não exerce esse papel. Uau. Peguei esses dois feedbacks que na minha cabeça, com o perdão da palavra, isso a gente escuta muito no ambiente corporativo, na minha cabeça, na minha maneira de pensar, não eram feedbacks, na verdade eram fodbacks, Pode, velho. Hum, com o perdão da palavra. Aí eu fiquei Imagina, sem extremamente problema. chateado, né? A primeira coisa que eu pensei, poxa, ó, né? Ele não gosta de mim. Como a gente encontra muito isso, né? Uhum. Mas eu tinha que fazer um exercício de humildade, ou seja, ter a consciência das minhas próprias limitações, porque eu tinha que saber de onde eu estava partindo para chegar onde eu queria chegar. E voltei para o meu clube, fui treinar bloqueio, que eu sabia fazer bem, né? Treinar, 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 mas e agora? Liderança, cara. O que que eu faço com isso? Não sou capitão. Eu fui estudar sobre liderança, fui falar com pessoas que para mim eram referência na liderança, e o grande aprendizado foi entender que liderança é um exercício contínuo de você servir a sua equipe a um propósito e servir a algo que é muito maior que você. Aquele ano, na Superliga, eu fui escolhido o melhor bloqueador, eu fui escolhido o melhor jogador da Superliga e eu fui o segundo maior pontuador, algo que foi inédito, digamos assim, para um central, tá? Não falo dos resultados, assim, poxa, né, com vaidade, mas aquilo serviu de prova concreta que o que me levaria novamente à seleção seria o processo de dedicação, de capacitação continuada, de compromisso e engajamento, pensando em algo que era muito maior do que eu, era a seleção brasileira. Então, eu voltei para a seleção brasileira, tirei o olhar do meu umbigo e entendi que eu não vivia num ecossistema, mas num ecossistema, e que se eu sendo titular ou reserva, era o bem da seleção que, que deveria ser pensado. Foi uma grande lição sobre liderança. E por fim, então, foi o Carlão, o Bernardinho, e por fim, um dos técnicos que foi mais importantes na minha carreira foi o Javier Weber, um argentino, espetacular. Nesse processo de corte, ser chamado para a seleção, foi ele que foi me dando as diretrizes. Quando eu fui procurar conhecimento, habilidades e competências sobre liderança, foi nele que eu me apoiei, e eu falo com muita tranquilidade que ele sim foi a minha maior referência de liderança que eu tive até hoje, na minha vida, assim. Então, quando eu olho para todo o repertório que eu adquiri sobre liderança, essas três pessoas foram muito importantes, mas é uma construção contínua, é uma obra inacabada. Então, toda vez que eu tenho possibilidade, eu vou
enriquecendo o meu repertório sobre esse tema que é fundamental. Que fantástico, fantástico. Eu, perdão, eu que sou um apaixonado pelo tema liderança, e muito por causa desses caras que você falou aqui, do Carlão, do Bernardinho, obviamente, e principalmente por causa da minha posição como técnico de voleibol. E eu realmente acredito que você falou lá, liderança é um exercício contínuo de servir, de serviço. E para mim, o primeiro pilar da liderança, o primeiro princípio, o primeiro conceito, você chame como quiser, é servir. Você servir ao seu time como sendo a posição que você tiver em qualquer organização, seja ela um time, seja ela uma empresa, seja ela uma ONG, não importa. O ato de servir é o ato mais nobre que se tem e é o pilar mais importante da liderança. Muito bom. E essas pessoas, pô, são referência para você, para mim, para o Peter, para todo mundo que está ouvindo aqui, né? Espetacular, César, cara. você me permite uma observação? Óbvio, Então, com quando nós certeza. falamos de servir, o servir não me torna um servo, né? Não podemos Uhum, confundir isso, né? O servir, eu atendo às necessidades de uma equipe ou de uma pessoa, não às vontades. Na verdade, eu sirvo me conectando com os meus liderados ou com a minha equipe, eu sirvo construindo relações de confiança e eu sirvo construindo um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para interagir, para falar, para aprender, para pertencer. E aí eu faço com que as pessoas se tornem catalisadores desse ambiente, onde as pessoas assumam esse protagonismo, que infelizmente banalizaram essa palavra no mercado, mas as pessoas também se tornem líderes. Então, um líder forma líderes. Um uhum. líder faz com que as pessoas se sintam co-roteiristas ou co-criadores da cultura de servir a algo maior. Mas é uma coisa importante também, que a gente fala muito no ambiente corporativo, que não serve mais, não é aquela questão de, poxa, eu vou colocar o propósito da minha equipe, da minha organização acima dos meus propósitos individuais. Não. O nosso time, a nossa organização, ela também é um meio para nós atingirmos os nossos objetivos pessoais. Eles são muito bem-vindos, né? Num passado nem tão longínquo, no esporte acontecia isso, né? Um treinador, uma equipe, um clube pegava o atleta, espremia feito uma laranja, o que sobrava o bagaço, né? Não, hoje não. Hoje nós não queremos mais isso. Então, quando eu falo de servir a um propósito da equipe, que é algo maior do que eu mesmo, os meus objetivos pessoais também, eles são inerentes a esse movimento. Quando eu sirvo nesse sentido, eu sou o maior beneficiado, porque eu posso até trabalhar sob um regime CLT, eu posso até ser atleta de um clube, mas eu estou falando da minha carreira, do meu aprendizado, do meu repertório, porque depois eu vou para outro clube, para outra organização, e sou eu que estou evoluindo também nesse movimento ascendente de uma organização. Cara, isso é muito bom, porque nós tendemos, como técnicos e professores, a ter esse olhar antigo ainda, de, o Sim, time tá acima de tudo, tal. Isso que você falou, cara, é meio disruptivo, assim, para a nossa, né? Pode estar, o mundo corporativo talvez esteja à frente do nosso mundo esportivo, principalmente de base, né? Principalmente de professores e técnicos de base que ainda não tem esse olhar para frente que você tem trabalhando com líderes do mundo corporativo. Isso é espetacular, muito bom. sem E dúvida, sem dúvida. E a gente quebra esse paradigma de que, poxa vida, eu tenho, então quer dizer que agora eu tenho que tratar todo mundo, poxa vida, eu não, aí vem a questão da geração mimimi, né? Poxa, essa geração, essas novas gerações não se engajam, são superficiais, são imediatistas, né? Eu sempre brinquei inclusive com a lei do ataque e defesa, né? Se existe uma geração chantilly, a minha geração foi a. Aliás, se existe uma geração mimimi, a minha geração foi a chantilly, né, que tem que bater para crescer, né? Então, não é nem uma coisa nem outra. Quando você investe, e a gente fala muito aqui com o nosso método de trabalho, né? Quando a gente investe em conexão, em construção de relacionamentos de confiança e segurança, ao mesmo tempo que a gente constrói um ambiente positivo,
um ambiente saudável, onde as pessoas se sentem bem, nós também podemos ser exigentes, Exato. né? Olha o poder do E, né? Somos legais, o ambiente é saudável, positivo, todo mundo se sente bem, e também nós podemos exercer autoridade, e não tem problema nenhum exercer autoridade, porque tem hora que o líder, o professor, vai ter que falar assim: olha, gente, é assim que vai ser feito, Uhum. né? É assim, e aí explicar o porquê é importante. As pessoas não querem só saber como fazer, elas querem saber o porquê, né? 1957, Peter Drucker já falava sobre isso. As pessoas não querem mais saber só como fazer, elas querem saber o porquê. Então você explica o porquê e vai falar assim, gente, é assim que vai ser feito, é assim que funciona, funcionam as coisas. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Então, isso nos dá essa condição de entender essas novas características das novas gerações e desses profissionais para tirar o melhor deles. E aí me ocorreu aqui a minha esposa, que é uma craque nisso, né? Um dia ela veio compartilhar uma frase da Jane Nelson, se eu não me engano, que a Jane Nelson fala assim: da onde tiramos a ideia de que para eu fazer uma pessoa agir melhor, eu tenho que primeiro fazê-la se sentir pior. Então, olha que maravilhoso que é isso, né? Poxa, da onde a gente tirou a ideia de que para corrigir um atleta, para ajudá-lo a melhorar a técnica, o comportamento, a estratégia, a condição física, eu primeiro tenho que fazer ele se sentir pior para ele conseguir melhorar. E aí entra de novo, desculpe a ser repetitivo, a nossa tríade aqui, que é a essência do nosso trabalho. Conexão genuína, relacionamentos de confiança e segurança para quando eu precisar te provocar, te distender, te encorajar, você vai entender que eu estou fazendo isso pelo seu bem e pelo bem da nossa equipe. Você Cara, sabe, e olha, você vou te sabe falar, que meu. eu Muito bom, muito bom. ouvindo vocês dois falando, eu vou trazer agora um pouquinho antes de eu dar a minha pergunta para você, André, a gente mudar um pouquinho de assunto, mas o meu universo é o universo da base, das categorias de base, das crianças, dos adolescentes. Aqui nos Estados Unidos, um pouco diferente do Brasil, mas crianças e adolescentes que estão em processo educacional. E tudo que vocês descreveram, desde o que o Feijão falou e o que você falou agora, André, é o trabalho de ser professor. Então, eu só queria dar esse highlight, né, para quem é Uhum. professor, para quem é técnico das categorias de base, às vezes a gente vê o André Hiller falar no podcast, a gente vê, os grandes técnicos que vão, né, dar entrevista e a gente pensa: "Poxa, eu vou aplicar isso que esses caras estão falando lá na minha escola, lá no meu projeto", mas aí muitos de nós ainda falhamos em reproduzir 100% do que vocês fazem nesse ambiente que vocês estão, no universo de vocês, em um universo diferente. Então a gente acaba muitas vezes deixando aspectos importantíssimos educacionais que deveriam ser os primeiros quando a gente trabalha com as crianças. Então, se nós, professora, professor, você que nos assiste e nos ouve, nossa missão primeira é ser professor. E tudo isso que esses dois falaram agora faz parte de um contexto elementar do que é ser professor. O melhor líder que nós podemos ser para as crianças é ser o melhor professor que nós pudermos ser, e isso vai muito além de passar um conteúdo, de ensinar isso é importante também. Para você ser um bom técnico de voleibol de base, você precisa saber de voleibol, você precisa saber das progressões, dos aspectos pedagógicos, mas essa questão da liderança, de criar um ambiente psicologicamente seguro para criar essas 3 pilares que você acabou de falar, André, eu acho que podem ser uma dica importante para os professores que trabalham na base. E você tem um braço na educação esportiva também. O que que você tem para dizer para aquele professor, professora que trabalha com as crianças lá na base com relação a essas questões de liderança? Poxa, Peter, pergunta sensacional, tá? E aí eu vou confessar para vocês que ao meu lado aqui está a minha sócia, a dona do meu coração, que é a Uhum. minha esposa Marcele,
que o vôlei, olha, o vôlei me deu uma família, inclusive uma esposa e 2 filhos. E a Marcela é especialista nisso, ela que cuida desse pilar da empresa, que é educação e esporte, tá? Então, mas esse conceito fundamental, essa tríade que eu compartilhei com vocês, nós aplicamos de crianças de 7, 8 anos até a treinamentos que a gente dá, por exemplo, no ambiente corporativo, tá? E aí nós temos uma grande missão enquanto técnicos, treinadores, professores e líderes. Então, as pessoas naturalmente são diferentes umas das outras, ok? André, nossa, André, isso é óbvio, sim, mas a gente erra muito no óbvio. Muito no óbvio a gente é. Então, nós temos ambientes heterogêneos onde imperam as diferenças, tá? Eu preciso primeiro ter a capacidade de mostrar, independente do ambiente, que as diferenças é uma grande virtude. Que bom que somos diferentes, né? O meu olho, sim, vai estar, minha visão, sim, vai estar voltada no coletivo, porque é um ambiente colaborativo, coletivo, mas eu não posso perder o olho na individualidade. Para fazer isso num ambiente totalmente de diversidade, de heterogeneidade, tem uma coisa que uma condição que é uma condição sine qua non para qualquer ambiente, sobretudo quando a gente está falando de educação, e se a gente fala de educação, a gente está falando de todos os ambientes, tá? Que é o lifelong learning, né? Que você sabe muito bem o que eu estou falando, ou a capacitação continuada, ou o aprendizado contínuo. Então vamos de novo. Nossa, mas essa geração é superficial, ela é imediatista, não se engaja, não quer se dedicar, né? São nativos digitais. Espera aí, as gerações estão aí. Não tem como mudar isso, né? Não tem como mudar isso. Então, se eu não me capacitar para entender essas gerações, identificar, diagnosticar e criar uma nova maneira ou aprimorar outras maneiras de lidar com essa geração para realmente ter os resultados que eu quero, onde está o equívoco? Do professor que não se do capacita. professor. Uhum. Ai, André, é fácil? Não, não é fácil. Mas não precisa ser difícil. É complexo. Até porque, né, gente, olha aquela analogia do conhecimento, ela funciona nesse sentido. O conhecimento é como uma ilha. Quanto menor o meu conhecimento, menores também são as fronteiras com o desconhecido. Quanto mais eu expando meu conhecimento, maiores são as fronteiras com o desconhecido. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me capacito, mais coisa eu sei que tenho, mais conhecimento, habilidade e competência eu sei que eu tenho para adquirir. É, de novo, uma obra inacabada, sempre, sempre em construção. O professor é o primeiro a precisar se capacitar. Não tem dúvida. E aí, quando a gente vai para outros ambientes que não sejam os tradicionalmente de educação, vamos falar do ambiente corporativo, que eu tenho uma paixão hoje. Hoje, as empresas entenderam que são organizações sociais, porque estão trabalhando com pessoas, ou seja, CNPJs, independente da natureza, são formadas por CPFs, e se são organizações sociais, também precisam se entender como organizações educacionais. E quando a gente fala do esporte, também, poxa, eu tenho aluninhos lá de 8 a 10 anos, são CPFs, e se eu não entender que esse CPF, essas pessoas, então, estão enfrentando como todos nós, naturalmente, desafios, problemas, dilemas, estão em constante crescimento. Eu preciso entender que eu preciso me capacitar para compartilhar. Até porque, né, gente, quando a gente fala de educação, eu estou falando de aprimoramento, crescimento e envolve desconforto. Olha o papel da segurança nesse contexto. Eu preciso construir um ambiente seguro para que os alunos, independente da idade, escolham aprender. E quando escolhe aprender, ele está escolhendo o desconforto, a dor do crescimento e da evolução. Se ele não se sentir seguro, qual é a primeira coisa que acontece? Ele se afasta. A segurança, ele vai se aproximar. Ele pode até querer me matar quando eu vou corrigir, quando eu vou chamar atenção, mas no outro dia ele vai voltar e falar assim: nossa, ontem eu estava muito bravo com o professor André, com a professora Marcele, com o professor César, com o professor Peter, mas ele quer meu bem.
e aí eu vou voltar porque eu estou disposto a continuar a aprender. Isso é fenomenal. Quando esse milagre acontece. Cara, que, que espetáculo. Dá vontade de Impressionante. ficar Não, não, ouvindo e falando sobre isso espetacular, espetacular. sem Posso, parar. posso fazer um comentário só antes da gente entrar? Você falou de expandir o conhecimento, e expandir o conhecimento é um jogo infinito. Não acaba nunca. Esse livro do Simon Sinek é exatamente isso, The Infinite Game, Olha lá, que é primeiro momento nerdola. o jogo infinito, cara. É, Cara, esse maravilhoso. insight foi muito bom. De que conhecimento é uma ilha, que quanto mais você estuda, mais você expande as fronteiras. É, Caraca, você a tá. Carol Dweck fala muito sobre isso, né, no seu livro Mindset, né, sobre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, né? Então é muito legal, muito legal. Essas teorias são. Tá aí ela. Olha lá, tá aqui. É O um dos meu tá ali. melhores livros É que eu um já é li. um dos mais É, citados aqui, com é. certeza. É muito E bom. aí, gente, uma coisa que é muito legal compartilhar, se vocês me permitem estender um pouquinho no assunto, então, aí a gente estuda muito sobre isso, né? Quando a neuroaprendizagem fala sobre os estágios da aprendizagem, onde o primeiro estágio é incompetência inconsciente, onde eu não sei aquilo que eu não sei, aí passa, quando eu descubro algo que eu não sei, eu passo para o segundo estágio de incompetência consciente, eu me dou conta que eu não sei algo, esse é o estágio de desconforto, aí eu preciso decidir se eu vou avançar, ou se eu volto para o primeiro estágio que é mais quentinho, e aí eu Hum, avanço no treinamento, que a neuroaprendizagem chama de competência consciente. Eu estou aprendendo, mas preciso de muita concentração. E aí, quando eu de fato consolido esse conhecimento em aprendizado, eu estou no último estágio, que a neuroaprendizagem chama de competência inconsciente. Eu nem sei mais aquilo que eu não que eu sei, né? Então, hoje eu escovo os dentes sem pensar, eu dirijo sem pensar, eu falo inglês sem pensar, né? Porque está automático. Esse conhecimento já está no meu HD, então passou a ser aprendizado. Imaginem que um atleta, um jovem atleta, uma criança, um adolescente ou até um adulto passa por esses estágios de maneira infinita, né? É um círculo virtuoso e eu preciso mostrar para ele, cara, quando você sentir frio na barriga, medo, ansiedade e por aí vai, faz parte do aprendizado, todo mundo sente. Michael Phelps hoje fala assim: eu não sinto medo, ele está mentindo. Até porque ele fala: sim, eu sinto medo. hum. Sim, antes de pular na piscina, eu tô com frio na barriga. Poxa vida, gente, eu tenho 2 metros, eu sinto frio na barriga até hoje. Então, eu tenho uma geladeira, né? Não é um frio na barriga. Eu sou alto, então ter ciência de que esses alunos passam por esses estágios de maneira virtuosa e saber que quando ele sente medo, eu tenho que mostrar para ele, gente, sentimento, todo mundo sente, eu também sinto. Se frio na barriga, peraí, vamos avançar, porque para crescer vai ter que enfrentar esse desconforto. Cara, que espetáculo. Que espetáculo. Batendo palmas aqui para você que está nos ouvindo. André, vamos falar então um pouquinho dessa tua carreira pós-voleibol, né, fora da quadra. Então, você se aposenta lá em Campinas, ou aí em Campinas. Está em Campinas? Estou em Agora? Campinas, estou em Campinas. Certo, você se aposenta aí em Campinas e passa a se tornar um empresário, hoje embaixador do Vôlei Renata, e aí depois a gente vai falar da parte de ser palestrante, autor, mas nesse mundo corporativo, né? Eu vou fazer algumas perguntas que vai aparecer um monte, mas acho que na hora de responder você consegue falar sobre tudo isso. Como é que foi esse começo? O que que te levou para esse lado, né? Para essa carreira que você tem feito brilhantemente nos últimos anos? Quem foram as suas referências no mundo corporativo, né? Ali com um pezinho, talvez, na gestão esportiva, mas mais para o mundo, né, no mundo corporativo. E qual que era o seu objetivo profissional lá no começo? Legal. Começou há bastante tempo, desde do início da minha carreira, quando as minhas irmãs me patrocinaram, digamos assim, me pagando tênis e joelheiras. Em contrapartida, como elas são professoras, eu ia para as escolas delas para falar com os alunos, né? Meio bicho do mato, assim, sem saber o que fazer. Gostei, comecei a gostar dessa possibilidade de compartilhar lições
valiosas do esporte, né? Esse conhecimento que é tão tácito no esporte, né? Esse conhecimento que você adquire e você nem sabe que está adquirindo, né? Você sente na pele ele, depois você consegue, aqueles que refletem e param um pouquinho para pensar, poxa, quanta coisa eu aprendi no esporte e não sabia que tinha aprendido. E aí eu comecei a organizar todos esses pensamentos e conhecimentos para oferecer para as outras pessoas. E aí todo clube que eu passava, eu era o cara escolhido para fazer os eventos com os patrocinadores. Falei, poxa vida, tem algo aí, tem algo aí. Mas como eu tinha esse olhar para mim de, poxa, o que que eu gosto de fazer é treinar. O treino para outro profissional é estudo. Eu não sei ainda ah, me comunicar com excelência ou para transmitir o que eu quero transmitir. Quer saber? Eu vou para a sala de aula. Então, eu fui para a faculdade, no primeiro momento, educação física, aí eu fiz curso de retórica, de oratória, de storytelling, e fui repetindo esses cursos. Em algum momento, eu entendi que não era a educação física o curso que eu deveria fazer, porque eu queria ter um programa de vôlei, eu queria ter um negócio envolvendo iniciação esportiva, mas não seria eu o responsável por dar as aulas todos os dias, eu tinha que ter a capacidade de formar os professores. Eu parei o meu curso de educação física quando estava quase no final e me matriculei num curso que foi divisor de águas, que é gestão do empreendedorismo, para entender sobre negócio e como eu deveria gerir esse negócio e empreender dentro do esporte. E aí eu incrementei, aí nós fundamos a empresa para, num primeiro momento, atender às demandas de palestras, fundamos a empresa Heller Desenvolvimento, mas eu também, Peter e César, não queria, nunca tive a intenção assim, nossa, serei um palestrante. Não, na verdade, a primeira coisa que eu fui fazer na verdade, eu contratei uma empresa para fazer um estudo nada profundo, mas foi um estudo de mercado para entender como o mercado reconhecia esses ex-atletas para realmente falar em outros ambientes. Aí o diagnóstico que nós chegamos é que o mercado reconhece esses ex-atletas como ex-atletas com palestras motivacionais. Falei, poxa, eu não quero isso, sem julgamento de valor. Eu não quero ser um palestrante, eu quero ter uma empresa, eu quero ser um empresário onde eu tenho a possibilidade de compartilhar as práticas do meu dia a dia. E aí surgiu a Heller Educação Corporativa. Eu não sou um palestrante, se vocês me permitem essa, não é nem correção, um compartilhar uma outra visão. Hoje eu tenho uma empresa de educação corporativa com soluções em palestras, eu não tenho uma palestra motivacional, a minha palestra vai mais para palestra pragmática, vida real, vida offline, e aí, não é uma palestra só, hoje eu customizo as minhas abordagens de acordo com as demandas e objetivos das organizações, mas eu tenho soluções em imersões e treinamentos em company, eu trabalho com assessments consolidados no mercado, eu sou chancelado pelo Instituto Gallup, um instituto americano maravilhoso que trabalha com Clifton Strengths. Eu fiz um curso de inteligência emocional, uma especialização de inteligência emocional no Instituto a canadense através do Instituto Filipelli aqui de São Paulo. Eu trabalho com assessment maravilhoso, com embasamento científico, assessment de inteligência emocional, para de fato entender como eu poderia oferecer bons serviços e produtos para o ambiente organizacional, que é o que me encanta. A minha esposa foi para a disciplina positiva, parental, organizacional, laboral, e aí nós criamos o nosso método de ensino no esporte e nas empresas também. Então, e aí veio o livro para nos ajudar a embalar todos esses conhecimentos, um projeto de 6 anos, né? Um projeto bem robusto que nos transformou, não o resultado final, mas o fato de você organizar tudo ah, num livro é maravilhoso, entrar para esse mundo aí, digamos, literário e tal. O segundo já está no forno, e aí nós tivemos resultados bem legais. O livro ficou 5 semanas na lista de mais vendidos, estamos na segunda edição, e, poxa, é maravilhoso tudo isso que a gente está construindo, ótimos resultados, mas a gente investe sempre no processo
porque a gente entende que o pote de ouro não está no final do arco-íris, ele está ao longo do arco-íris. De vez em quando esse arco-íris fica cinza, preto e branco, mas olhar para trás e olhar para o nosso entorno, entender que a gente está aproveitando isso ao máximo é maravilhoso. Que espetáculo, muito bom. Uau! Cara, essa analogia do arco-íris foi espetacular, muito bom. Que o Muito pote bom. do tá ao longo, ó, muito legal, eu adorei. Ó, André, eu tenho uma pergunta para você. Você já falou um pouquinho sobre isso, quando você falou sobre, né, o início dessa tua carreira como educador corporativo. Vou utilizar esse vocabulário agora, que você faz muito sentido isso que você disse. A minha pergunta para você é a seguinte: estando no meio corporativo hoje, como é que você vê, no Brasil especificamente, a atuação desse profissional que faz o que você faz? Como é que o mercado corporativo no Brasil, e talvez até no esporte, se você acha que existe esse paralelo, como é que tá o cenário? Qual é a necessidade que o mercado vê de ter, um educador, um profissional que faz o que você faz, como você descreveu? Como é que isso tá no mercado brasileiro hoje? Olha, nas duas áreas, a esportiva e a corporativa, tem muitas coisas em comum. Uhum, O ambiente corporativo valoriza muito o esporte, no que diz respeito às analogias do esporte, a luta por performance e desempenho. Então, o esporte serve de muita referência para o ambiente corporativo. Acho que o ambiente esportivo perde muita chance de aprender com o ambiente corporativo, tá? Vejo assim, e de novo, não tenho necessidade nenhuma de afirmar algo como verdade absoluta, é simplesmente a minha visão. Estamos longe ainda de ter uma gestão esportiva profissional, temos que evoluir muito ainda, mas é um processo, e o ambiente corporativo pode ensinar muito ao ambiente esportivo no que diz respeito à capacitação do colaborador. Sabe aquela frase tão famosa assim, o cliente tem sempre razão? O primeiro cliente das organizações, hoje as organizações sabem disso, é o próprio colaborador, né? Por isso que hoje a gente tem dentro das organizações o business partner, né? O cara que assessora ali, o consultor externo. Hoje a gente fala muito de employer branding, né? O marketing para dentro da organização, para conquistar o seu colaborador, porque o turnover é altíssimo, então você tem que conquistar o seu próprio colaborador para os talentos ficarem, para os colaboradores se tornarem produtivos, eficientes e eficazes. E eu vejo pouco isso dentro do esporte, sabe? Clubes, times esportivos ainda não entendendo o quanto é importante investir em seus próprios profissionais. E aí é investimento de fato, não é despesa, não é custo. Eu preciso investir, né? Então, a gente vê muito isso, sobretudo no futebol, né? O técnico não deu resultado, então demite o técnico. Né? O profissional não se engajou, demite o profissional. Claro, que a gente não vai botar todo mundo na mesma prateleira, mas o ambiente corporativo ele pode servir de bastante referência nesse sentido. Houve uma banalização, né, da, dos movimentos em todas as áreas, né, com a banalização do coaching, né? Poxa vida, você sabe muito melhor do que eu que o coaching é um método científico amplamente utilizado nos Estados Unidos. E aí, por favor, me corrijam se eu estiver errado, assim como na Europa. Aqui se banalizou o coaching. Hoje nós temos cursos de coaching de 2 horas e você recebe um certificado internacional. Eu tenho duas formações robustas que na totalidade delas, eu tenho aí aliás, 6 anos de formações robustas de coaching num método científico. Então, poxa vida, tem muita coisa que a gente evoluir, mas é um processo, é uma jornada, né? Eu até transitei um pouquinho na gestão esportiva no primeiro momento, fui para a FIA USP fazer uma especialização
em gestão esportiva. Eu e o Emanuel lideramos um processo de implantação de uma comissão nacional de atletas do vôlei pela primeira vez, e aí não tivemos a capacidade de engajar os atletas nesse sentido. Claro que o engajamento não é só uma questão de, olha, nós não conseguimos engajar. Também é um movimento incipiente no Brasil de os atletas se engajarem em outras áreas do conhecimento. Quando você investe em outra área do conhecimento, você não está tirando atenção do seu desempenho. Os clubes também não entenderam que atleta bom é atleta inteligente. Quando o atleta vai para a faculdade, ele não está deixando de investir em treino, ele está se tornando mais inteligente, atleta bom de novo. É o atleta que investe em técnica, em estratégia, em tática, em condição física, mas também o atleta que investe em, na cognição e na intelecção. Então, esse é um movimento que é incipiente no Brasil, mas que é um movimento que tem o seu próprio tempo, né? E eu tenho encantamento pelo ambiente corporativo porque vejo muitas possibilidades de compartilhar, não receitas prontas, não fórmulas mágicas. Na verdade, a capacitação continuada é a grande condição, na verdade, é um impositivo organizacional que as empresas já entenderam, e aí eu posso oferecer essa possibilidade de fazer analogias do esporte com o ambiente deles, e são analogias factíveis, exequíveis e que são muito bem aceitas pelo mercado. Fantástico. E, André, você citou o seu livro, que é um trabalho de 6 anos, é um compilado de todos esses conhecimentos que você passa aí, tanto transitando no mundo corporativo, tanto transitando aí um pouquinho no mundo da gestão esportiva. Fala um pouquinho do seu livro, né? Faz aquele jabazão legal sobre o livro, sobre quais são qual é a distribuição do livro, né? Quais são os conteúdos e para quem que é esse livro? Quem que pode ler esse livro? Quem pode se beneficiar dele? Todos podem se beneficiar, todos podem ler. O livro foi feito com esse intuito. Eu sempre quis um livro ágil, rápido, que de alguma maneira fornecesse aprendizados pragmáticos, tá? Então, não é um livro biográfico, obviamente, que eu compartilho vários cases legais, eu entrevistei muita gente bacana, a começar pelo Bernardinho, ele escreveu o prefácio do meu livro, o Sandro Magaldi, o pós-fácio do meu livro. Eu sempre achei chique ter um livro com pós-fácio, aí o Sandro Magaldi escreveu o pós-fácio para mim. Para quem não conhece o Sandro é autor de 12 livros best-sellers do ambiente organizacional, ele vendeu mais de 1 milhão de livros, ele e o José Salib Neto, que é também o autor do Algoritmo da Vitória, são super pensadores Estou lendo do esse livro ambiente. nesse momento, O Algoritmo Então, da Vitória. não, Muito bom, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. São meus mentores, os dois são meus mentores, são maravilhosos, então eles estão no meu livro. Entrevistei Ricardo Amorim, entrevistei o Bruninho, filho do Bernardinho, entrevistei o Lars Grael, entrevistei o José Tolov Júnior, o fundador do Great Place to Work no Brasil, Marcos Rossi, Adriana Filipelli, e por aí vai. Cada capítulo, ou melhor, do capítulo 4 ao capítulo 11º, eu ofereço ao leitor uma possibilidade de colocar a mão na massa, e justamente a sessão chama assim, Mão na Massa, que é uma possibilidade de o leitor pegar esse conhecimento compartilhado e, para ajudá-lo a consolidar em aprendizado, ele pode escrever dentro do livro, de acordo com a sua realidade. Sempre quis um livro assim, didático e pedagógico. E é um livro para todo profissional de qualquer área ou qualquer pessoa, porque eu acredito piamente que o profissional, independente da área que ele atue, do atleta ao líder de uma empresa, ele pode se entender empreendedor. Poxa, André, mas eu não sou dono da empresa, não interessa. Ele pode ser um intraempreendedor, porque no mínimo ele é líder da sua própria carreira. Então, o líder posso dizer que é para empreendedores, que é a minha área é a minha área de formação, e realmente esse mundo do empreendedorismo me encantou porque ele é rico de aprendizado e, sobretudo, algo que eu sou encantado, que é
o aprendizado contínuo, né? Como o Peter falou, eu fui um atleta que gostava muito de treinar, por vezes mais de treinar do que de jogar, e hoje eu amo estudar. Hoje minha mulher sabe que eu sou um cara que gosto do meu momento sozinho, eu comigo mesmo, adoro minha companhia com os meus livros, com os meus textos, e eu gosto do fato de poder estar sozinho aqui, escrevendo, pensando, raciocinando, às vezes até demais, mas daí eu tenho minha parceira que me puxa, vem para cá, e é muito gostoso. Então, o livro é para todo mundo, na verdade. Cara, Maravilha, que legal, cara, tem, que tem legal. momento nerdola na casa do André todo Porra, meu. dia. É isso. Tem Aí sim. tem uma pergunta lá que a gente vai fazer no ataque e defesa que é sobre livros. Então, a gente chama de momento nerdola. Momento nerdola. Porque Já tivemos esse, alguns aqui. porque esse cara aqui do meu lado também é autor de livro, né? Não sei se você sabe, mas ele é autor de um livro também. Opa, opa, É, olha a minha biblioteca. Isso aqui é meu sonho de consumo. Eu sempre Ah, prestei, cara. está aí ela agora. é Ah, isso eu, aí. eu também fico Isso. pensando aqui, onde que eu vou colocar mais prateleira em casa É. também. Mas, Não, peraí, só para finalizar, só para dar um wrap-up nessa parte, eu sou um defensor ferrenho de que nós, técnicos de voleibol, professores do meio esportivo, devem estudar o mundo corporativo. Eu bebo na fonte do Bernardinho, claro que atua nas duas frentes, do Base, né, do Basaglia, do Vabo, que também foi nosso entrevistado aqui também, de muitos, Simon Sinek, Alan Grant, Brené Brown, de todas essas pessoas que falam do mundo corporativo sobre o comportamento humano, que na verdade é o que a gente faz. A gente lida com o ser humano, então a gente tem que saber como o ser humano se comporta. Então, Sim, sem essa, dúvida. essa é a primeira pedra fundamental da minha teoria de técnico de voleibol. E César, é importante a gente falar aqui que eu também penso assim, mas eu não penso porque eu quero e porque vai ao encontro do que eu trabalho agora. Existem pesquisas consolidadas no mercado que já apontaram que o gap nas empresas não está nas habilidades técnicas, está nas habilidades comportamentais. 90% dos colaboradores são demitidos em função de problemas desencadeados pelo lado comportamental. Pesquisa nem tão recente da Page Personnel, né? Instituto Gallup, Instituto Americano, somente 15% dos colaboradores se engajam em seus trabalhos, não se engajam porque não querem se engajar ou talvez nem sabem o que é engajamento. Ou seja, 85% dos colaboradores não se engajam em seus trabalhos. Não, não tomemos isso como uma verdade absoluta, mas é um mapa de calor, né? Fórum Econômico Mundial, Fórum da Juventude, Associação de Desenvolvimento de Talentos, também com estudos que dizem que habilidades comportamentais ou socioemocionais são cada vez mais importantes no ambiente de trabalho. Então, as pesquisas estão aí, não é achismo. Não é achismo. Hoje é mais fácil você pegar uma pessoa que sabe colaborar. Não quer dizer que tem esse dom, ela aprendeu a colaborar porque é um repertório a ser adquirido. Uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de aprender, uma pessoa que está disposta a aprender a se comunicar. É mais fácil você pegar um profissional assim e ensiná-los a habilidades técnicas do que pegar um gênio, um super mega talento, que tem um repertório técnico absurdo, que não sabe trabalhar em time, né? E hoje o trabalho, na sua maioria das vezes, é intelectual. São pessoas pensando de maneiras diferentes. Como é que eu pego essas pessoas com repertórios riquíssimos e faço com que elas colaborem para criar algo maior? É um grande desafio para qualquer líder. É isso, cara. pega o microfone e não dropa, não. Arremessa o microfone no chão. Que espetáculo. André, César, a gente podia ficar quanto tempo mais hoje Hoje aqui? vamos para 5 dígitos de novo, mais umas 20.813 horas. 20.813 horas ouvindo Isso é o uma piada grande, interna do nosso podcast, viu, André? o grande André Hiller falar sobre as questões relacionadas dessa intersecção, né, do mundo do esporte, o mundo corporativo, o que um
um mundo pode aprender com o outro. E para ficar claro aqui que a gente no esporte, galera, a gente ainda tem muito que aprender com o mundo corporativo. Estuda, menino, estuda, menina. Mas agora chegou a hora da gente falar, conhecer o André um pouquinho mais pessoalmente, um pouquinho, umas histórias, uns causos aí, as preferências pessoais do André. Então, galera, se liga aí que é a hora do quadro Ataque e Defesa. Preparado, André? Não. E o Gancinho, tá preparado? E ele menos ainda. Vocês sabem, vocês sabem que quando eu era apenas e simplesmente um ganso aprendendo a jogar vôlei, um dia um técnico substituto chegou, porque eu acho que o meu técnico original, né? Eu tava todo dia, ficou doente, aí veio um substituto, era um atleta, e aí ele olhou os 13 atletas que aquela equipe tinha e botou 6 para cada lado, escolheu os 6 melhores, ficaram 12 dentro da quadra e sobrou um que ele achou que não dava para ajudar. Eu. Aí mandou para me mandou para a parede e falou assim: Olha, André, eu quero 500 toques, 500 manchetes. Ele chutou um número lá para cima para eu não voltar, para não atrapalhar o treino. E aí, cara, fiquei com muita raiva. Falei, pelo amor de Deus, já não basta ser um ganso. Eu não sirvo nem para ajudar no treino, eu vou ter que jogar com a parede. E aí eu percebi que a parede, até a parede era melhor do que eu. Eu falei, cara, eu fiquei muito puto, cara, com muita raiva. Mas cada vez que eu tentava dar uma manchete, eu falei, quer saber, eu vou aprender agora na raiva, né? Transformei aquela raiva em indignação, não queria estar ali, né? E descobri que o treino ia me ajudar. Então, toda vez que eu me pego no momento que eu não estou preparado, não me sinto preparado, eu falei, quer saber? Vou voltar para o paredão. Então, Hum. agora, por isso que eu Boa, digo, André, tá boa. preparado? Não, ainda não, mas Nossa. estarei. Se bobear, essa é a resposta da primeira pergunta. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta. Conta pra gente um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Ó, este que eu contei, o corte do Bernardinho, mas vou pegar um assunto bem pessoal, tá? Eu parei de jogar em 2014, achei que eu já tinha a equaçãozinha pronta lá, era só inserir outros fatores. Quer saber? Parei de jogar, agora tenho que construir outra carreira, vou trabalhar e estudar igual um maluco, 24 horas por dia. Comecei a me sentir mal em algum momento, depois de tanto, né, sem parar. Minha esposa já me alertava, André, calma, calma, tá muito, tá muito, tá muito. Aí o meu pai faleceu. E aí eu afundei, descobri que o fundo do poço tem ralo. Fiquei muito mal mesmo. Precisei procurar ajuda médica, mas nunca aprendi tanto sobre a vida quanto a morte do meu pai me ensinou. Então, esse foi um desafio muito grande, porque eu, do alto dos meus 2 metros, abracei todo mundo, minha mãe, minhas irmãs, e esqueci de abraçar a pessoa mais importante, eu. E aí levantei a mão, fui pedir ajuda, e pedir ajuda não era a ajuda que eu queria, mas era a ajuda que eu precisava, e foi fundamental. Me tornei uma pessoa diferente. Não estou falando melhor ou pior, mas uma pessoa diferente. Hoje eu respeito meus tempos, hoje eu sei que sim, a capacitação precisa ser continuada, mas eu faço escolhas conscientes e intencionais pelo descanso, pelo ócio, pela vida em família, pela conexão genuína com as pessoas, e é isso que eu acredito, porque eu não quero trabalhar até os 70 anos, eu quero trabalhar até os 150 anos. Então, hoje eu tenho resultados melhores e sei que eles podem ser perenes e sustentáveis. Muito bom, Uau, muito muito bom. bom. É um momento de vulnerabilidade que se tornou um grande impulso, Sem impulsionou dúvida, você muito mais para frente. Muito bom. sem dúvida. Agora vamos ao momento nerdola, André. Quais são os seus livros preferidos ou os livros de cabeceira? Nossa, eu sou muito ciumento com os meus livros, tá? Ah, Ah, não Então, sou só vamos eu. começar pelo seu, claro, é o seu livro. tá.
O meu livro, eu não vou indicar assim, fazendo um merchan, mas, poxa, eu adoro quando me fala assim, André, li o seu livro. Eu falo, poxa, me dá um feedback genuíno. E tem sido muito legal essa aventura como autor de livros, tá? Agora, vamos lá. Não por ordem de importância, eu vou mostrar um que está na minha frente, tá? Uhum. Os 12 elementos da gestão de excelência, que tem total vínculo com o Instituto Gallup, tá? Olha só, gente, isso aqui é raridade no mercado, tá? Eu achei ele num sebo, ele não é mais publicado, tá? E eu vou até compartilhar com vocês, achei ele num sebo, paguei R$ 600. Que maravilha. E a André me empresta? Vale. Não, não empresto, esse aqui é meu. É meu. Esse aqui não Tá num, empresto, ele não. acabou de tirar do cofre. Amo ele, tá? Ele é do Rod Wagner e do James Harter, maravilhoso, maravilhoso. Outro que eu adoro, e aí se eu errar na pronúncia, por favor, vocês vão me corrigir, mas é Walk the Talking, Walk the Talk, tá? tem esse livro aqui. Isso, maravilhoso, que agora me fugiu Eu- ele tá ali na prateleira, é da Caroline Taylor, Caroline Taylor. tá? E aí o outro, vai me fugir o nome da autora, mas é maravilhoso, que é Organizações Sem Medo. Hum, Poxa vida, esse é sensacional. Esse é maravilhoso. E desculpa, esqueci o nome, ele deve estar em algum lugar da minha biblioteca. Esqueci o nome da escritora, mas daí vocês dão um jeitinho aí, por favor, na edição. Gente, Pode deixar e com a aí gente. eu posso falar milhares para vocês, e aí vou me permitir falar uma coisa muito importante que a minha irmã, especialista em literatura e linguagem e língua portuguesa, fala. André, você precisa se aventurar também na literatura, porque ela fala assim, a literatura expande os nossos pensamentos, nos tira da normice cotidiana. A autora dessa frase é Sabrine Heller, a minha irmã. A literatura, ela nos exercita a ludicidade, a fantasia, enriquece nosso repertório vocabular. Gente, então eu também me aventuro na literatura, muito menos do que eu deveria, né? E minha irmã puxa minha orelha sempre em relação a isso, mas se eu puder indicar, algum livro de literatura também, vocês me permitem? Claro, lógico, por óbvio, favor. óbvio, com certeza. Gente, por favor, leiam O Físico. Em inglês, se eu não me engano, é The Physician. O Físico, do Noah Gordon. E aí tem a sequência que é Xamã, e depois tem A Escolha da Doutora Cole. E depois O Último Judeu. Nossa Senhora, é maravilhoso, é maravilhoso. É Hum. Oh, espetacular. eu não sou Hum. muito dos livros de ficção, deveria ler, mas Hum. esse rapaz aqui do meu lado lê bastante. Eu tenho sempre o livro, é o livro que fica na cabeceira da cama, que é o livro que eu leio para dar aquela relaxada, e tem os livros que eu leio durante o dia, né, mais de aplicação profissional. André, é, vamos aqui, ó, só para voltar na Organização Sem Medo, que você aí pareceu ficar bem feliz de sugeri-lo. É, por acaso é da Amy Edmondson. Essa mesmo. É um livro da Harvard Business School, né, da Escola de Business de Harvard. Então, para quem aí tá tomando nota, Amy Edmondson, da Harvard Business School. Legal, muito bom. O momento Nerdola foi generoso, generoso nesse. Momentos Nerdolas foram generosos nesse episódio. Muito agradecido de dois bookworms. Como é que fala isso em português? Nem sei mais como é que fala. Viciado em leitura. Então vamos lá, próxima pergunta. André, hoje você tem um mentor ou mentores? E se sim, fala pra gente quem são essas pessoas. Tenho. Sandro Magaldi, José Salib Neto, tá? Sensacionais. Inclusive, ontem recebi o convite
de estar com eles na próxima turma de liderança disruptiva. César, hoje eu tenho a felicidade de dizer que o José Salib Neto, o autor do Algoritmo da Vitória, junto com a Uhum. Adriana Salles, ele tem uma palestra chamada Algoritmo da Vitória, e hoje eu Uhum. tenho a felicidade, a honra de palestrar ao longo dele na palestra Algoritmo da Vitória. Ele vem com a Cara, teoria e espetacular. eu venho com a prática. Então, hoje, Olha. caramba, Que é o que tem maravilha. de. É uma honra para mim. Eu Essa vou. palestra é só presencial ou tem online? Se tiver online, Por, ho- eu tô me cadastrando agora. por hora é presencial, mas eu vou te avisar das oportunidades. Por favor. Inclusive, estou para ir até a casa do Salib para a gente bater o martelo nos novos conteúdos, tá? Na verdade, bater o martelo eu nem me arrisco. Eu falo assim, Salibão, manda para mim que meu amigo. Eu vou para lá só para pedir a bênção do Salib e do Sandro, Eu porque até eles são espetaculares. eu tô com um livro na minha frente aqui, tá na minha lista, que é o Gestão do Amanhã, que é dele também, né? E ele e do Sandro Magaldi, que Os dois, receberam né? um prêmio agora da editora Os dois, Gente, exatamente. mais de 1 milhão de livros vendidos. Esses Caramba. caras são incríveis, Aí são incríveis, tá? além de é, grandes pessoas do mundo corporativo, são grandes autores, né? Eles escrevem de um jeito maravilhoso. Não, maravilhoso. Muito E aqui legal. vai uma observação importante, tá? Os dois escrevem de fato, tá? Escrevem Uhum, de fato, são eles os escritores, entendi. não são só autores, tá? Uhum, E aí, eu vou aproveitar para dividir mais uma mentora comigo, que é a minha esposa, a Marcele. uhum, Por que eu digo isso, gente? Porque geralmente, quando a gente fala de mentor, a gente pensa assim, poxa, é o cara que está num patamar inalcançável, tal, e a gente perde a oportunidade de conexão e de aprendizado com pessoas que estão próximas da gente. Então, a minha esposa, pessoa que dorme comigo, que me aguenta todos os dias, ela é meu HD externo. Então, ela é aquela pessoa que vai compartilhar, que vai me reconhecer, me elogiar, mas que vai puxar minha orelha, não, não, peraí, tua visão não é essa, ela me oferece outros pontos de vista, ou a visão de outros pontos, e a gente perde de vez em quando. Eu tenho encontrado isso, sabe? Poxa, eu quero me conectar com o cara lá que vendeu não sei quanto, que é bilionário, mas eu perco a oportunidade de me conectar com o cara que toma café comigo na padaria, e uhum. pessoas são fontes inesgotáveis de aprendizado. No modelo do Conrado Schlossauer e do Bretas, eles falam que as pessoas são fontes de aprendizados infinitas e que a gente perde a oportunidade de fazer isso. Então, a minha esposa também é a minha mentora. Muito bom, Uau, muito bom, muito bom. espetáculo. André, a próxima pergunta é um pouquinho mais filosófica. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que que seria e o que que é esporte para você? Nossa, complexa. O que eu Uhum, mudaria? Eu mudaria a visão que a gente tem sobre o esporte aqui no nosso país, tá? Mas aí eu não estou falando uma visão, por mais que seja uma pergunta filosófica, não estou falando sobre essa visão filosófica. Eu estou falando de uma visão educacional. Então, poxa vida, hoje, se eu não me engano, e aqui eu vou me permitir até estar equivocado, a maioria das escolas tem uma aula de educação física por semana. 50 minutos. se tiver. Meu pai do céu, não é possível. Uhum, E aí, assim, o pai coloca o filho no esporte. Ah, mas essa semana ele não vai porque ele tem que estudar para a prova. Como se a prática de esporte ou atividade física fosse um componente que atrapalha a atividade cognitiva e intelectual, uhum, né? Ou o professor que reclama quando os alunos chegam suados na turma. Tem que agradecer ao professor de educação física, porque ele preparou o corpo e o cérebro. Ele abriu o cérebro do jovem, do adolescente, da criança para adquirir aquele conhecimento cognitivo e intelectual. Rubem Alves sempre falou: o esporte não é só uma prática, um exercício de braços e pernas. Em toda ação física e motora está implícita uma ação cognitiva e intelectual. Então, eu mudaria essa visão sobre o esporte. Gente, esporte em casa, esporte no condomínio, esporte no bairro, esporte na escola, na escola, na escola, na escola. O atleta
que pratica esporte na escola tem que entender que aprender sobre matemática vai torná-lo mais eficiente no esporte, né? Então eu mudaria isso, porque no ponto que estamos, essa mudança pode ocorrer, sim, mas ela depende de um movimento multifatorial que eu não sei se querem fazer, Hum. tá? Outra pergunta foi, César, esqueci. O que é esporte para você? Esporte para mim é transformação, então é educação. Não tem outra resposta para eu te dar. Esporte é igual à educação. Eu vou falar sobre disciplina com crianças, com adolescentes, com adultos. Sim, é muito importante falar sobre isso. Mas tão importante quanto falar sobre disciplina é eu construir um ambiente onde as pessoas podem escolher aprender sobre disciplina e aprenderem na prática a serem disciplinados. Esporte. É importante falar sobre Uau. colaboração? Sem dúvida é importante falar sobre colaboração, mas também é importante dar a oportunidade de as pessoas aprenderem a colaborar na prática. Esporte. Esporte. Então é fundamental. O esporte é tudo para mim. O esporte não tem como desvincular da educação. Espetacular, Cara, até espetacular. arrepiou aqui. Para mim, a melhor resposta sobre essa pergunta que a gente já teve em todos os Até tempos o... aqui. Exato. Espetacular, muito bom. Uau. André, um pouquinho mais pessoal agora. Você tem algum arrependimento? E se sim, qual que é o seu maior arrependimento? 2 arrependimentos de não ter investido ainda mais na educação ao longo da minha vida de atleta. Então, vamos fazer um exercício pragmático. Esses dias voltei lá em Saquarema, no centro de treinamento de desenvolvimento do vôlei. Inclusive tem um quarto com o meu nome, a honra para mim. E aí voltei ao quarto que eu ficava antigamente, compartilhava o quarto com o Serginho, o líbero da seleção. E olhei para aquele quarto e falei, meu pai do céu, eu fiquei 7 anos nesse quarto. Podia ter dedicado 1 hora a mais de estudo por dia, não ia mudar a minha carreira como atleta, na verdade, ia agregar a minha carreira no esporte. Então, eu podia ter feito 2, 3 graduações à distância e eu não fiz. Então, isso é um arrependimento que eu tenho, mas não é um arrependimento dolorido, tá? Eu Uhum. não tinha aquela visão na Hum. época, né? Eu não olho para o passado querendo voltar para o passado, mas buscar referência. Então, se eu pudesse mudar hoje, teria investido ainda mais em formação, em educação. E o maior arrependimento, talvez, César e Peter, foi que em alguns momentos eu adquiri repertório, eu aprendi, e esse processo de aprendizado foi muito sofrido. Eu sofri muito para aprender. E hoje eu sei que não precisava ser tão sofrido assim. É sempre complexo, mas não precisava ser sofrido, né? Então, em algumas vezes, num ambiente, sobretudo, eu vou falar por mim, tá? Num ambiente, poxa, masculino, de alta performance, eu cheguei a me recolher. Eu falei, poxa, eu não vou compartilhar meu medo, meu receio, porque aqui é quase que uma briga de galo, né? Sobrevive o mais forte. E aí eu perdi chances de pedir ajuda, não, talvez não internamente, mas para agentes externos que eu poderia ter entendido, poxa vida, não precisa ser tão sofrido, né? Então, eu acho que esse é um arrependimento se eu puder compartilhar algo que para mim tem total sentido, assim, poxa, não deixem atletas de qualquer categoria, não deixem de pedir ajuda profissional, a agentes externos. Aí nós estamos falando de mentores, nós estamos falando de coaches ou de coaching, nós estamos falando de terapia. A psicologia esportiva hoje tem que ter mais espaço, sabe? Não deixe de ir lá pedir ajuda para o seu técnico. Caramba, não deixe de ir lá. Não deixe de ir lá. Você não vai ter todos os conhecimentos necessários. Não vai ter nunca. Nem o técnico tem, mas você tem a possibilidade de você assumir
esse protagonismo, ou esse papel de empreendedor dentro da sua própria carreira esportiva, seja de um atleta iniciante ou de um atleta profissional, e ela assim, olha só, eu não entendi isso, você pode me ajudar? Olha, eu não sei isso, você pode me ajudar? Isso, poxa, representou para mim os meus maiores pontos de inflexão ao longo da minha carreira esportiva e não precisa ser difícil, não precisa ser sofrido. É sempre complexo, mas não precisa ser sofrido. Então, façam isso, busquem mentores. Hoje tem muita gente boa no mercado que está fazendo o papel de mentor de graça, de graça. E aí não façam isso só com aquelas pessoas que são referências, os mais velhos. Busquem também nos mais novos, né? Os mais novos, né? Mentoria invertida. Eu não vou buscar naquele mais experiente, eu vou buscar naquele mais novo. Poxa vida, como é que você enxerga isso hoje para entender as novas gerações? Então, e aí, se vocês me permitem me prolongar a resposta, existem dois componentes fundamentais aqui: humildade e coragem. Mas humildade não é ser tímido, despretensioso, né? Vamos quebrar esse paradigma. Se a gente for num bom dicionário, Antônio Ruais, por exemplo, está escrito lá, humildade. O sujeito humilde é consciente das próprias limitações. Isso é humildade. Eu preciso entender aquilo que eu não sei para adquirir aquilo que eu quero adquirir. Então, olha, é um aplicativo de trânsito. Eu coloco minha meta, meu objetivo, meu sonho, mas para construir a melhor rota eu preciso entender de onde eu estou partindo. Não é assim que o aplicativo funciona? Ative sua localização atual. A humildade cumpre esse papel. E por que coragem, André? Coragem não é ausência de medo, todo mundo sabe disso. Coragem é para desapegar, talvez, daquilo que não serve mais para você. Mas daí eu vou insistir assim, poxa vida, mas eu sempre fiz assim, mas deu certo. É, mas agora talvez você precise desapegar daquilo até mesmo do que deu certo, para pensar de maneira diferente, porque a gente sabe que para atingir resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes, né? O Jung, ele tem uma frase maravilhosa que é mantra para mim. Ele fala assim: até que você se torne consciente, o inconsciente vai reger a tua vida e você vai chamar isso de destino. Então, olha só como é importante, né? A humildade para entender minhas limitações. Limitações são temporárias, limitação não é cárcere privado. Eu entendo onde é que eu estou para ter coragem de construir a melhor rota para chegar onde eu quero chegar. E aí eu vou construir essa rota. Eu não vou chegar em qualquer lugar e vai dizer, também o técnico não gosta de mim. O professor era ruim, não me ensinou, né? O meu chefe me demitiu porque ele não gostava de mim, pegava no meu pé. Não, não, não. Sou eu que decido. Só a psicologia chama isso de locus interno. Não sou psicólogo, mas sou um entusiasta da área. Locus interno é a minha percepção de que eu tenho o poder da escolha, sim. Não é eu escolher o que vai acontecer comigo, é escolher como eu vou reagir ou agir em relação àquilo que acontece comigo. Então, Uhum. isso é maravilhoso, mas é necessário sim, muita humildade e coragem. Não sei nem por onde começar a responder, como comentar. Meu É, Deus, não tenho espetacular, réplica. Não tenho réplica. espetacular. Estou Esse, estou em estado de aporia aqui não, agora. não, esse episódio a gente, teve um momento que, quer dizer, nessa sua resposta você falou diretamente para mim, e eu com certeza vou ouvir esse episódio várias vezes e vou levar isso no fundo do meu coração. Muito, muito bom, cara. Agora vamos virar a moeda, André, e falar do seu maior orgulho. Qual que é o seu maior orgulho? Mário, maior orgulho? Minha família. Uhum. Minha família. Poxa vida. Minha família, minha mãe, meu pai, que já não está com a gente, minhas irmãs, que são maravilhosas, minha mãe é dona de uma sabedoria, vendedora do Avon, continua vendendo aos 84 anos, caminha com Legal. andadorzinho, mas quando eu chego lá, ela está pedindo, tá tirando o pedido na mão, pedido Avon. Aí eu falei, mãe, que é isso? Estou tirando pedido, mas tu ainda vende Avon? Claro, mas está difícil competir, né? Porque todo mundo faz online, eu ainda tiro na mão. Eu vai continuar vendendo e vende ainda.
Legal. maravilhosa. Minha esposa maravilhosa, Marcele, que me ensinou o que é casamento, me ensinou a ser pai, e nós construímos esse casamento que cada vez está melhor, trabalhamos juntos, não é fácil trabalhar, Uhum. trabalharmos juntos, ah, maravilhosa, e os meus filhos maravilhosos, a Helena de 15 anos, fez 15 anos dias atrás, e meu filho de 9 anos, que me ensinam todos os dias, o que é de fato excelência, porque eu sonho em ser um pai excelente, mas olha, eu vou ter que repetir, é uma obra sempre em construção, porque se eu quero ser um pai excelente, eu preciso me dedicar, me capacitar, me comprometer, me engajar todos os dias, porque excelência não é um troféu, não é uma medalha, excelência é o que fazemos repetidamente todos os dias. Então, maior orgulho é a minha família, nada teria sentido se eu não tivesse eles por perto. Muito bom. Beleza. Muito Que bom. declaração espetacular. Agora, André, um segredo, cara, uma coisa assim, ó, que as pessoas não sabem, ou que pouca gente sabe. Completa pra mim a frase. Ninguém sabe que o André. Ninguém sabe que o André é apaixonado por música e sonha em tocar saxofone. Ah! Fala mais sobre música. Olha! Fala mais sobre a tua paixão. Não tenho talento nenhum para música, amo música, eu escuto música quase que 24 horas por dia, sempre estou com música ligada, sou um bom Qual que é ouvinte. o seu estilo de música favorito? Rock, ah, gosto muito de jazz, de blues e gosto muito de gospel, cara. Gosto muito de Legal. gospel. Muito, muito. Acho o gospel brasileiro muito pouco explorado. É maravilhoso, Que maravilhoso. legal. E sempre gostei da música instrumental, sobretudo desse instrumento tão encantador que é o saxofone, né? Desde criança, mas nunca tive oportunidade, né? Nunca estudei teoria musical. E aí, quando eu voltei da Itália, eu fui para Belo Horizonte, fui contratado pelo time do Minas e fiquei 2 anos lá. E na frente da minha casa tinha uma escola de música. E tinha lá aulas de saxofone. Eu falei, meu Deus, é um sinal. Aí eu bati lá. O professor me atendeu, o professor maestro Marcelo Pereira, um amigão meu de Belo Horizonte, um super professor. E eu falei, professor, poxa, queria aprender a tocar saxofone, mas ainda é possível? Eu tinha acabado de jogar as Olimpíadas de Pequim. Aí ele olhou para mim, me reconhecendo, ele falou assim: é totalmente possível. Você não será um campeão olímpico, mas é possível. E eu falei, poxa, então vamos nessa. Aí eu comprei um contralto para mim, um saxofone alto. E começamos as aulas. Estudei 2 anos, aí minha filha nasceu e eu vim para Campinas. Tive que dar um tempo, né? Porque entender minha vida de pai agora, a Marcele, né, em casa cuidando da Helena, eu, final de carreira, a performance, o desempenho se tornou cada vez mais complexo, porque o tempo e a gravidade estavam pegando, estavam pegando para mim. Aí eu dei um tempo e voltei há 2 anos a estudar com o professor Ricardo Vendramini, o saxofonista do Chitãozinho e Chororó. Caraca. Que legal, cara. E maravilhoso, Nossa, muito bom. maravilhoso. Mas mais do que assim, minha música de trabalho é Ciranda Cirandinha ainda. Minha mulher ainda não gosta de me escutar, mas é um momento de conexão para mim, sabe? Quando eu tô ali, eu tô conectado Nossa, com a leitura da partitura. Eu não tenho habilidade ainda, estou bem na época de estudar escalas, meu Deus do céu, né? Nessa época, saxofone é nesse difícil pra momento, cacete. as lesões das articulações atrapalham um Né? pouco, eu tenho os O dedo dedos fica muito duro. dedos duros. Até estou ausente, como a empresa aqui cresceu bastante em termos de demanda, então hoje eu sou um aluno que estou ausente, mando mensagem para o professor Ricardo, a gente já vai voltar, mas é um segredo que pouca gente sabe. Sou apaixonado por música. Pai, não tem um dia sequer que eu não escuto música Ah, e, legal. e invento de cantar no carro, né? Tadinho daqueles que me escutam, mas eu sou apaixonado por música. Muito bom. Excelente.
Muito bom. Manda ver, Feijão. Agora. Ah, sou eu, É desculpa. você. Foi mal, até me perdi aqui. A próxima pergunta é a seguinte, André: família é. O que que é família para você? Acho que você já deu uma pincelada na questão anterior, mas o que que seria família para você? Família é amor. Família é amor, mas é um amor pragmático. Não adianta eu dizer para minha esposa, e eu de fato falo todos os dias, que eu a amo se eu não lavar a louça à noite. O que que significa isso? O que que significa isso? Não adianta eu declarar o meu amor se eu não mostrar na prática, Boa. né? Não adianta. Inclusive é o conceito de engajamento, né? Engajamento. A engajamento é conexão emocional mais uma ação resultante dessa conexão. Amo o meu trabalho, mas não demonstro na prática, então você ama errado. Amo meus filhos, mas não tenho tempo para eles, você ama errado. E eu não estou falando de tempo presencial, tá? Tem muitas maneiras de você dedicar Uhum. e investir tempo. Então, amor, a família é amor na prática. É mostrar na prática, de fato, a gente ama os nossos filhos e as pessoas que estão no nosso entorno. Maravilha. Muito bom. André, você tem alguma pergunta pra gente? Que você gostaria de fazer pro César e pra mim? Poxa, é uma pergunta. Perguntar sobre uma pergunta é importante. Eu quero ouvir de vocês, assim, do ponto de vista de vocês, Hum, do ponto que vocês ocupam. Vocês estão nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista de vocês, de fato, desse papel que vocês ocupam, como vocês estão entendendo o esporte aqui no Brasil? Os Estados Unidos, para mim, é uma referência no que diz respeito ao conceito do esporte na vida do cidadão e na formação educacional do cidadão. E quando eu falo referência, não estou dizendo aqui que temos que copiar os Estados Unidos, não uhum. é isso, mas é uma referência importante. Eu queria saber desse ponto de vista de vocês, com mais conhecimento de causa, mais conhecimento do que eu tenho, como vocês enxergam o esporte no Brasil. Cara, eu vou ter que pensar por um segundo aqui. Eu vou falar mais especificamente no voleibol, acho que eu vou conseguir responder essa pergunta melhor. Eu vejo, tem algumas. Se você pensar em voleibol de base aqui nos Estados Unidos, tem duas vertentes. Uma vertente de high school, que é muito ligada à educação, e uma vertente de clubes, que são empresas que promovem voleibol aqui nos Estados Unidos. E aí tem um movimento no Brasil que está começando a acontecer, mais ou menos nesse sentido também. Tem muitos clubes que ainda promovem, né, o voleibol, vamos dizer, de alto nível na base, e algumas escolas que estão começando a difundir começando a ensinar voleibol mais ou menos nos moldes que o voleibol é ensinado aqui nos Estados Unidos, né? Então vou citar alguns exemplos. A Núcleo Vôlei, que é de Jundiaí, ali do seu lado, que acho que você conhece a Núcleo Vôlei, né, do Fábio Brigatti, faz um trabalho incrível. Obviamente a EVB, é, a Beira da Quadra, lá do Henrique, lá em Minas, e outras escolas que estão indo mais num sentido ensinar voleibol independente dos clubes, não dependendo dos clubes tradicionais do Brasil. Aí, no âmbito profissional, eu vejo alguns movimentos que são interessantes em relação à gestão esportiva. Então, você pega o caso de vocês aí do Renata, tem uma gestão muito bem solidificada, o Minas sempre teve, o Sada Cruzeiro sempre teve, o SESI tem uma estrutura que é muito bem organizada, e aí eu vou citar o Anderson Marcilli, que foi o nosso convidado algumas semanas atrás, que faz um trabalho espetacular em relação à gestão esportiva no time lá do vôlei do VDC Guarulhos. Então eu vejo uma tendência de uma profissionalização maior nos âmbitos maiores, mas ainda muito pequeno, infelizmente, são coisas pontuais que eu espero que se massifique um pouquinho mais para o esporte crescer cada vez mais. Mas
Na base, através dessas escolas que eu citei, eu vejo um movimento interessante para crescer a educação esportiva, principalmente ali no voleibol, e eu espero que isso se expanda para outros esportes também. Show. Do meu ponto de vista, André, isso concordo 100% com o que o César falou, mas eu vou colocar um mas aí. Essas iniciativas ocorrem apesar das políticas falhas ou ausência Uhum. da política do esporte no Brasil. Eu sempre, desde quando eu era criança, eu comecei a jogar vôlei na escola. Acho que todo mundo que a gente conversou aqui até hoje começou a jogar vôlei na escola. E me preocupa a educação física sendo deixada de lado, na escola. Eu não consigo enxergar em longo prazo um país se desenvolver no esporte, não só no esporte com um fim em si, né, medalha olímpica, campeonatos mundiais, mas tudo que o esporte traz para o desenvolvimento da pessoa, do indivíduo, e me preocupa a gente, o anima sana in corpore sano, tá só o corpore sano tá sendo deixado de lado, né? Isso me preocupa. As iniciativas, e talvez seja esse essa pipoca desses projetos, não pipoca no sentido ruim, né? Mas esse pipocar de projetos particulares isolados, talvez seja uma alternativa que surgiu para a ausência ou a diminuição da prática esportiva na escola. Então, do ponto de vista educacional, me preocupa o esporte, não só o esporte, mas todas as outras manifestações de movimento não estarem mais tão presentes como quando você estava na idade escolar, quando a gente estava em idade escolar. Isso me preocupa. Eu sinceramente espero que as pessoas que nos ouvem, que tenham esse pé na gestão e na política, enxerguem o esporte como uma atividade para além do fim que ela tem em si mesma, né? Sangra, transborda para todos os aspectos da vida. O esporte, como você mesmo brilhantemente falou, aqui nesse ataque e defesa mesmo, o esporte ele é muito maior do que somente esporte. E eu gostaria particularmente de ver o esporte no Brasil tendo esse reavivamento. Talvez possa ser através dessas iniciativas privadas, por que não? Mas é preciso de forma muito importante que o esporte faça parte que seja uma política de Estado muito mais do que uma política de governo. E aí seja na esfera federal, estadual e municipal. Eu queria ver mais esporte, mais iniciativas. Ah, que bom que vocês têm essa visão. É um movimento, a gente tem que começar. E qualquer grande resultado começa pequenininho também, né? Nós já temos um ótimo movimento. Na verdade, esses dias eu escutei uma frase maravilhosa de um professor de educação física de mais de 50 anos de carreira lá no Nordeste, falou assim: a verdadeira e única revolução que aconteceu no esporte até hoje é a revolução do CBC que está fazendo aqui no Brasil. O CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes, ele de fato está revolucionando o esporte clubístico através da, ele recebe recursos dos jogos lotéticos e descentraliza para os clubes. Então, os clubes têm esse movimento, mas o esporte escolar a gente precisa realmente de um movimento mais robusto, né, Peter e César, até porque dentro desse movimento que está sendo minimizado dentro das escolas existe também a exclusão da competição, por vezes, como se a competição não fosse um componente importante Uhum. na educação. Poxa, eu só vou aprender a lidar com frustração se eu me frustrar, eu só vou aprender a lidar com aprender a construir vitórias se eu for derrotado, né? Então, também dentro do próprio movimento esportivo escolar também tem um movimento de tirar a competição, né? Como se inclusão e competição fossem contraditórios, né? As duas coisas podem se permear, né? Então, Total, total. que bom ouvir o ponto de vista de vocês e eu acho que a gente pode contribuir discutindo mais sobre isso, né? Encontrando novas práticas,
O movimento ele é homeopático, não É, tem dúvida, mas desde que ele exato. seja feito é importante. É Eu isso aí. costumo dizer que a competição ela é uma ferramenta. Em si só, ela não tem um valor. Ela vai ter o valor que os organizadores da Ô, competição, cara. aqueles que estão por Uhum. trás, os adultos, quando a gente fala de criança, o valor que nós demos para a competição, a roupagem que nós demos para a competição, porque ela pode sim ser muito nociva se nós que estamos organizando a competição demos essa cor para ela. Mas ela por si só, ela vai depender daquilo que nós fizermos dela. E eu concordo Exatamente. 100% com você. Não é. Quem que vai jogar vôlei se não é para ganhar do adversário? Ah, vamos combinar, não é? Claro. Não é Crianças verdade? de 7, 8 anos jogam vôlei para ganhar Para e ganhar. detestam perder e ficam Exato. tristes, frustradas e choram. E que bom que se Tá sente bem, frustrada. exatamente. É. E aí existe uma frase mágica que eu ensino. Dias atrás, a gente deu um curso de 8 horas para profissionais de educação física das mais diferentes modalidades de abordagem. Não foi nem na quadra, foi dentro de sala de aula mesmo. E aí eu compartilhei com eles uma frase mágica. Quando a gente vê um aluno frustrado, sobretudo ao falar com pais e professores, a frase mágica é: temos aqui uma janela de oportunidade. O aluno se frustrou, está chateado com a derrota. Temos então uma janela de oportunidade. O que que a gente vai fazer com essa frustração? É ali o ponto de inflexão. Eu vou desistir do esporte ou vou. Peraí, que bom que você está chateado. Que bom que você está chateado. Vamos entender o que nós fizemos e, sobretudo, o que a gente pode fazer para construir um resultado melhor da próxima vez? Temos aqui uma janela de oportunidade. Então, é a abordagem que vai decidir ou definir se a competição é boa ou não, né? É a abordagem. Mas a gente precisa se capacitar para oferecer a melhor abordagem nesse sentido. Excelente, Espetáculo. muito Muito bom. bom. André, a gente está fazendo esse projeto já há quase 9 meses. E, pô, a gente tá tendo um baita sucesso, graças a Deus, e, pô, crédito total aos nossos convidados. Então, para crescer mais ainda no nosso projeto, a gente pede indicações de todo mundo que participa aqui com a gente. Então, se você puder recomendar 2 pessoas para a gente ter um papo bacana como esse, a gente agradeceria bastante. Vou sim. Eu recomendo agora. Sim, Pode ser. Poxa, recomendo fortemente o Lars Grael. Uau, boa. Lars Grael, recomendo fortemente. Deixa eu pensar, é que eu pensei em vários. E recomendo também Pode ser mais de dois, não tem pode problema ser os também. o, vários. o Emanuel Rego, que foi apenas assumiu essa cadeira tão importante de diretor executivo do esporte no Comitê Olímpico Brasileiro. Recomendo a Marcele, minha sócia, minha esposa, especialista quando se fala do processo de ensino-aprendizagem, a Marcele Rodrigues, a minha esposa. Recomendo, deixa eu pensar um pouquinho. Recomendo o Maurício, bicampeão olímpico do vôlei, que é um cara legal também de vocês conversarem. E, meu Deus, eu tenho que pensar que para elencar e botar no papel as dezenas de recomendações que eu posso fazer para vocês e tenho essa missão. Vocês em breve Esse- receberão a minha lista de Oh, Da hora. maravilha. recomendações. Nossa. E Maravilha. só E vamos, nome, só é, nome, só gente fraquinha. e vamos mandar o recorte da sua indicação aqui, ó. Ó, não fomos nós, não. Foi o André que falou que é para falar com você. André, a gente tem, como o César falou no começo, a base da nossa audiência é de professoras e de professores de educação física que já trabalham ou que querem trabalhar, que estão estudando para trabalhar com voleibol. Mas nós temos também técnicos e professores lá da escola da periferia do interior de algum estado do Brasil. Temos técnicos, atletas olímpicos de nível internacional, entusiastas, atletas, crianças, adultos, idosos, gente que não tira a bunda do sofá enquanto não acaba o jogo de vôlei. Toda essa galera, deixa, por favor, deixa um recado para quem nos assiste e nos ouve.
Poxa vida, ótimo. Que bom poder compartilhar com eles. Não vou compartilhar aqui uma fórmula do sucesso, como eu falei antes. Não existe receita de bolo, não existe poção mágica, mas existe um caminho. E esse caminho sempre passa por dois componentes ou duas estratégias. Primeiro, autoconsciência. O Jim Collins fala isso para as organizações. E organizações de sucesso são aquelas organizações que, antes de olhar pela janela, se olham no espelho. Autoconsciência, autoconhecimento. Se olhem no espelho, faça. A gente faz reuniões com tantas pessoas, marquem uma reunião consigo mesmo. Marquem uma reunião para olhar, peraí, olha, eu tenho essas competências, esses talentos, essas habilidades, o que que eu não tenho? E que eu posso adquirir, posso terceirizar, posso delegar e posso me capacitar. A gente está falando de autoconsciência. Para ir para uma segunda estratégia fundamental, que é a autogestão. Autogestão. E na autogestão tem um componente, como eu já falei, é condição sine qua non. Capacitação continuada. O único investimento com retorno garantido é o investimento em educação. Não há outro investimento na face da Terra, na galáxia, que nos dê retorno mais garantido do que investir em educação continuada. Pode ser lendo livro, pode ser um curso, uma formação, uma faculdade, pode ser a conexão e vínculos com outras pessoas. Então, isso é primordial, tá? Não é só um discurso bonitinho. Nós estamos falando aqui de resultados. Todos nós queremos resultados, resultados financeiros, resultados em termos de, poxa, de conexões, de objetivos, de metas, de sonhos, né? Nós queremos resultados. A educação é garantia disso, é a garantia. Então, professores invistam em educação, até para servir de referência para os alunos. Olha só, vocês estão se dedicando aqui na quadra, na pista, nas piscinas, eu também estou estudando. Eu também estou estudando, eu também estou treinando. Então, a gente nutre o nosso repertório em todos os sentidos e também serve de referência para aqueles que nós lideramos. Pausa para degustar. Espetacular, No cara. começo Muito bom. dessa nossa conversa, o César falou que tem muita gente que fala não conheça os seus ídolos. E hoje aqui a gente tem uma prova cabal de que se isso for uma regra, toda regra tem sua exceção. André, eu não tenho palavra, cara, para te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de compartilhar a tua experiência. Antes disso, por tudo que você fez pela nossa modalidade, por tudo que você representa para o voleibol e para o esporte brasileiro. E hoje, mas isso já está consolidado assim, ó, ninguém questiona isso. Mas esse compartilhar do teu tempo, que é tão valioso, e do teu conhecimento, cara, como é bom conversar e ouvir as pessoas que têm conteúdo para compartilhar. E eu não tô falando só de conteúdo técnico, não, tá? Tô falando do amor com que você fala, da clareza com que você fala, de como você presta atenção e que você se importa com as pessoas. Cara, são atributos raros hoje em dia. Que quem está nos ouvindo, nos assistindo, possa se inspirar da mesma maneira como eu me inspirei de ouvi-lo falar. Que honra que é para mim ter você aqui com a gente. Eu vou para Campinas logo, eu quero ir aí no ginásio, quem sabe você vai estar por lá, te dar um, não sei se você é um cara do abraço, mas se for, eu vou te dar um abraço, não te dou um aperto de mão. E assim, você não vai quebrar minha mão, tá? É porque a minha mão é pequena, eu sou. Mas, cara, obrigado demais. Eu desejo muita bênção. E nessa ordem, tá? Muita bênção para você, para tua família, muita saúde para você conseguir realizar todos os teus projetos, muito tempo com a tua família, muito tempo de qualidade e todo o resto de coisa boa.
em todos os seus projetos, naqueles projetos que você ainda nem sabe que você vai fazer. Eu tenho certeza que vai dar certo, porque uma pessoa como você, tão dedicado e que estuda, cara, eu digo pra todo mundo assim, ó: "Estuda, menino", já falei isso aqui uma vez hoje, "Estuda, menino", e você acabou há 2 minutos de confirmar que estudar é o melhor investimento que a gente pode ter. Você pra mim é um exemplo, uma inspiração. Eu desejo tudo de bom pra você, um beijo no teu coração. Cara, obrigado. Obrigado, André, obrigado pela generosidade. o nosso objetivo principal aqui é educação. Bom, vamos ser O sinceros aqui, primeiro, Peter né? Bristol. O primeiro objetivo nosso aqui é meio egoísta, que é a gente aprender. E a gente decidiu que a gente vai compartilhar essa nossa experiência de aprendizado também com todo mundo, porque é a nossa missão de vida. E é a sua missão de vida também. E é extremamente, como diz meu amigo Peter Bristotti, dá um quentinho no coração de ver pessoas que tiveram uma história tão gigante no nosso esporte, que são referências, que foram aquela referência máxima dentro de quadra, que agora são a referência máxima fora de quadra também, e está levando o nosso esporte usando o nosso esporte como ferramenta educacional. E a gente faz isso também como o nosso trabalho, a nossa missão de vida e também é o nosso trabalho. Tá certo? Então, cara, eu não tenho palavras para te agradecer. Você me inspirou a tantas coisas aqui, de continuar sendo um lifelong learner, sempre ávido para melhorar, aquela energia, aquele brilho no olhar para sempre se tornar melhor, para servir melhor, para ter a capacidade de ser um melhor servidor a quem a gente lidera e até para quem as pessoas que nos lideram também, né? Então, cara, é impressionante o que o Peter falou realmente lá de não conhecer os seus ídolos. Graças a Deus que a gente tem essa exceção, se isso for uma regra, que eu acho que não é, mas é muito legal, assim, você já era um grande ídolo para mim e hoje você é muito mais ídolo. Então, cara, obrigado mesmo, de verdade, por nos dar essa oportunidade de ouro de aprender um pouquinho aqui com você. E, poxa, eu não tenho nem palavra para agradecer, cara. Brigadíssimo mesmo e muito, muito sucesso na sua caminhada. Poxa vida, vocês são muito generosos. Muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Eu concordo totalmente quando você fala assim, poxa, nós fazemos isso primeiro para nós. E aí eu vou falar para vocês que eu aceitei o convite de vocês pensando em mim. Então eu estou aqui pensando em mim, porque o que eu aprendi, e de novo, não é uma fórmula de sucesso, não tenho necessidade nem sequer de ter razão. Mas o que eu não abro mão mais da minha vida, e é um exercício árduo, é de não estar plenamente presente naquilo que eu escolho. Então, hoje eu escolhi estar aqui com vocês, obviamente aceitando o convite, mas eu estou plenamente presente com vocês aqui pelo meu bem. Pelo meu bem, eu não quero mais, faz bastante tempo que eu decidi isso, estar em um lugar só de corpo presente e a minha mente, minha cabeça não me acompanhar. Isso me faz mal. E hoje a gente vive num ambiente muito rico de informações, né? Todo mundo tem um smartphone na mão, né? Hoje as pessoas estão se contentando com informações superficiais. Nós vivemos numa abundância de informações, mas numa grande pobreza de atenção. E estamos ficando doentes em função disso. Eu não quero adoecer. Eu já tive essa experiência, não quero mais adoecer. Então, estar plenamente presente me faz muito bem. Então, eu estive aqui com vocês todo esse tempo, feliz, plenamente presente, porque eu fiz essa escolha. E essa escolha, essa oportunidade só aconteceu porque vocês me fizeram esse convite. Então, muito obrigado. Espero outros convites. Mudem, por favor, esse termo ídolo, porque o ídolo, as pessoas costumam dizer que são pessoas que estão lá longe. Nós não estamos mais longe, nós estamos conectados. Espero vocês para um churrasco presencial. Essa é a minha verdadeira especialidade.
Churrasco é minha verdadeira especialidade. Vamos Então, ter que conferir essa, hein? Vamos ter que conferir essa. Eu vou ter que aceitar esse convite. e quem sabe um dia nos encontremos onde vocês estão. Estou precisando praticar o Por meu favor. inglês. As portas estão abertas. Let's do É it. minha nova meta. Então, quem sabe a gente se encontre presencialmente antes do que a gente esteja pensando. Que maravilha. Isso aí. Muito obrigado, André. Que Ganso, legal. as portas da minha casa estão abertas. Caraca, velho, que espetacular. Nossa, espetacular. Muito obrigado mesmo, cara. Foi uma grande honra ter você aqui com a gente. Esse episódio realmente vai ficar marcado na nossa história, porque foi realmente espetacular. Poxa, estou terminando esse episódio em êxtase. Então, galera, muito obrigado por ter acompanhado aqui até esse momento, esse episódio épico, épico. Muito bom. Se você quiser vir para os Estados Unidos, acesse o QR Code aqui, fala lá com o Lucas Negrin, ele vai te dar uma atenção especial. Fala que você viu esse recado lá no Set Point Podcast e ele vai te ajudar aí a descobrir quantas maneiras para vir legalmente para os Estados Unidos. Peter Bristotti. 187. 187. É isso aí, galera. Valeu. Recado pro Lucas aí, então. Lucas, ó, daqui a pouco eu tô te ligando, hein, Lucas? Fica ligado aí. Aê, Luquinhas. Cara, vai te Galera, ligando. vai no YouTube. Se você tá ouvindo esse episódio nas plataformas de áudio, dá um pulinho lá no YouTube, deixa o seu comentário, que depois a gente passa pro André os seus comentários. Compartilha com todo mundo aí, porque o que a gente aprendeu aqui hoje não é só pra quem é do vôlei, não. É pra todo mundo. E não se esqueça de voltar pra conferir o próximo episódio. Valeu. É isso aí, valeu, galera. Até o próximo.